Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo aqui ao Ouro Fino Incast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E continuando nessa nossa temática aí das principais enfermidades em vacas de leite, né, os principais desafios, a gente continua aqui hoje com o professor Eduardo Ribeiro, né, que ele é brasileiro, mas dá aula na Universidade de Guelph, no Canadá. Ele é médico veterinário formado na UDESC, ele tem pós-graduação na Universidade da Flórida e ele é especialista em saúde de vacas leiteiras e reprodução também. Professor Eduardo Ribeiro, queria te agradecer por estar aqui novamente conosco, continuando o nosso bate-papo do episódio passado. Aliás, quem não ouviu ainda o episódio passado, corre lá que está aí gravado, Ouro Fino Incast, episódio número 1 aí da série Principais Enfermidades de Vaca de Leite, tá? Professor Eduardo, muito obrigado aí por estar com a gente de novo aqui. Olá, Bruno, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar interagindo aí com vocês da Ouro Fino e também com os ouvintes. Muito bom, professor. Então, assim, como o assunto é extenso, né, e quem ouviu o último episódio conseguiu entender aí a importância, né, do assunto, tanto é que você comentou, né, cerca de 70% a 80% das enfermidades aí de vacas adultas ocorrem nesse período aí de transição, do periparto, certo? A gente, dentre essas enfermidades aí que tem uma prevalência digna de nota, né, você comentou da retenção de placenta, da metrite, mastite, deslocamento de abomaso, doenças podais, hipocalcemia, cetose, enfim, olha só, a lista é grande e envolve vários órgãos e sistemas das vacas de leite, né, professor? E a gente ficou de falar um pouco da questão da prevenção, né? Acho que seria uma boa ideia da gente começar esse episódio aqui, né, professor? Então, fica à vontade aí para a gente desenvolver um pouco esse tema da prevenção aí dessas enfermidades. Perfeito, Bruno. A prevenção é fundamental, né? Porque como eu mencionei para ti no episódio passado, por mais que o produtor tenha um sistema de diagnóstico, né, de todas essas doenças, que ele trate da maneira mais adequada, o que a gente tem visto é que mesmo tratando os animais, ainda existem consequências bem significativas, né, a curto e a longo prazo. Então, quando você tem um caso, já é um problema. Por mais que você faça o melhor para tratar ela e recuperar esse animal o quanto antes, você já tem um problema na mão. Então, prevenção é sempre o mais importante, né? É claro que falar de prevenção de todas essas doenças, né, não é muito simples, né? É um assunto um pouquinho complexo e não existe assim uma receita, né? O que eu gosto de falar, de dizer é que o sucesso do período de transição, o sucesso do manejo de transição é onde um gerente, onde um produtor realmente mostra que ele tem excelência em manejo de vaca de leite ou não, né? Quase tudo no rebanho pode ter uma influência ali na saúde pós-parto. Então a gente pode falar da infraestrutura da fazenda e o conforto das vacas, ela pode ter um impacto grande. As dietas, as diferentes dietas do rebanho, o manejo de coxa, muito importante. Os protocolos que são estabelecidos de operação e os funcionários, né, capacidades funcionários, né, de estabelecerem, né, esses protocolos e agirem da maneira que precisa, tudo isso vai afetar. Então, a maneira que eu vejo é que a saúde do rebanho leiteiro ela tem que ser uma constante. Não existe um ponto específico que você vai, bem, se eu fizer isso aqui, tudo vai ficar bem. Não, ela é uma constante, né? Onde ela existe, essa constante, no caso, exige essa excelência em manejo de vaca de leite. Então, ao invés de dar uma receita do que fazer, que na verdade, na minha opinião, essa receita não existe, o que a gente pode fazer aqui, Bruno, é comentar alguns fatores, né, que ajudam o produtor a monitorar, né, para ver se as coisas estão sendo bem feitas ou não.
Então, perfeito, eu acho que a gente pode ir por esse caminho sim, professor. Então a gente pode começar, talvez a maneira mais fácil para se entender é começando pela secagem das vacas em lactação, né? Então a gente está falando aí do período pré-parto, né? Na secagem, algo simples, mas que tem um impacto muito grande, é simplesmente o score de condição corporal das vacas, né? Então você quer os animais no momento da secagem que eles estejam com a condição corporal entre 3 e 3,5 e obviamente produzindo ainda quantidades de leite que sejam economicamente viáveis, né? Se você está secando as vacas muito cedo, por baixa produção, esse é um problema. Se você está secando vacas que estão muito gordas, é um problema. E é um problema anterior já à secagem, você já não tem mais como consertar. Então, por isso que a gente sempre fala que é uma constante, né? Se eu tenho muita vaca gorda chegando para secagem, provavelmente é a reprodução do rebanho que está ruim e eu estou tendo lactações muito extensas, ou é a persistência da lactação do rebanho que está baixo, e talvez eu tenha algum problema nutricional desse rebanho, a dieta talvez não esteja adequada. Então, assim, é complexo. Mas na secagem, você quer avaliar a score de condição corporal e o ideal é que ela esteja entre 3 e 3,5 numa escala de 1 a 5. Esse manejo de secagem é o que a gente normalmente recomenda que os produtores façam, se possível, uma vez por semana, né? Então estabelece um dia da semana e pega todas as vacas que vão estar aí com 230 dias de gestação, mais ou menos 3 dias, né? Fazendo assim, considerando a média do período de gestação do gado leiteiro, tu vai estar aí permitindo um período seco de 40, 50 dias para a grande maioria dos animais, né? Então, você não quer um período seco menor que 30 dias e você também não quer períodos secos muito extensos, né, maiores que 60 dias. Então, aí é outra variável que pode ser mensurada facilmente num rebanho se os dados são entrados num computador, né? Qual que é a proporção de animais com condição corporal acima de 3,5? Qual que é a proporção de animais que o período seco foi maior que 60 dias ou menor que 30 dias? E você fica fazendo esse monitoramento. Se existe um problema ali, você toma decisões para tentar melhorar esses índices, né? E acompanha ele com o tempo para ver se realmente eles estão sendo melhorados. Perfeito. Já são 2 passos, aliás, pontos de atenção, né, professor, muito importantes aí. Então, quer dizer, o score dessas fêmeas, né, na secagem e também a duração desse período seco, né, que tem que ser ajustada. São 2 pontos que o que a gente precisa para mensurar eles? Só de informação, né, professor? Então, quer dizer, não é uma coisa que envolve custo, né? O custo é da coleta da informação, certo? E armazenamento dela, né? Claro, né? Exatamente, Bruno. Existem coisas que são simples, né? É fazer o básico. Assim, é muito comum você ver as pessoas querendo investir em algo complexo, né? Ou tecnologia de ponta, mas esquecendo muitas vezes do simples, né? Do básico, que tem um impacto muito grande ainda no manejo desses animais, né? A gente pode falar aqui o porquê que a condição corporal é tão importante assim. Você tem uma vaca gorda, chegando no período de secagem, você vai mudar a dieta. Essa dieta normalmente envolve uma dieta com mais forragem, a densidade energética é mais baixa. Ela já começa a sofrer ali, com essa mudança de dieta, porque uma vaquinha gordinha ela vai sofrer mais com aquela dieta do que a vaca menos numa condição corporal mais ideal ali, entre 3 e 3,5. Então, o que a gente sabe é que vacas que perdem condição corporal durante o período seco, elas têm uma suscetibilidade maior às doenças que a gente discutiu no episódio passado, no pós-parto inicial. Tá? Então, você não quer tentar corrigir a condição corporal dos animais durante a secagem, porque não adianta mais, é o que eu falei, o problema já está presente, né? E se ela pare gorda,
os problemas metabólicos no pós-parto também são maiores. Então, vai continuar com problema. Então, por que tu tem que chegar no 3, 3,5 na secagem? E daí, durante o período seco, você consegue manter essa condição corporal, no máximo ganhar 0,25 ali na escala, né? Na média, né? Obviamente tem variabilidade no rebanho, as coisas não são perfeitas para todos os animais, mas a gente está falando de média do rebanho, né? Você seca entre 3 e 3,5, mantém durante o período seco, e a vaca não pare gorda, a suscetibilidade de doença, né, incidência de todas as doenças clínicas que a gente comentou no episódio passado, vão ser bem menores nesses animais. Então aí a importância de você controlar isso. São vários fatores, né, Bruno, que a gente pode ir comentando aos poucos aqui. Claro. Mas durante a secagem, obviamente, tu tem que ter um protocolo bem estabelecido de como fazer a secagem, né, para os teus funcionários, né? Então, beleza, 230 dias, mais ou menos 3, uma vez por semana. O que eu vou fazer, né? Eu vou usar um antibiótico, que antibiótico usar, como é que eu faço a aplicação, qual que vai ser a mudança de dieta, é feito a parada de ordenha de maneira abrupta ou intermitente, né? Então, são vários pontos que você tem que definir, avaliar qual que é a melhor estratégia ali para o teu rebanho e ter um protocolo bem estabelecido e ter certeza que a mesma coisa vai ser rigorosamente seguida para cada animal, né? Então, e aí tem uma parte de treinamento de funcionário muito importante também, né? Manter o padrão, né, professor? Exatamente. Aí a parte de dietas, né, no período seco e principalmente no período pré-parto, que seriam as últimas 3 semanas ali do período seco, né, que antecedem o parto, aí também é importantíssimo, né, trabalhar com um nutricionista para ajustar, né, todos os nutrientes, né, de maneira mais adequada possível aí para esses animais. Então, é aquilo que eu mencionei, né, a vaca com condição corporal de 3 a 3,5, você quer manter essa condição corporal dela durante esse período seco aí de 40 a 50 dias, e os requerimentos nutricionais desses animais são específicos, né? Agora que ela não está em lactação mais, mas tem um bezerro grande crescendo no útero e tem que se preparar para o período do pós-parto, né? Então, a dieta base ali é essencial. Aí existem alguns suplementos que podem ser considerados que muitas vezes ajudam, né, a minimizar os problemas do pós-parto. Então, uma é o controle do DCAD, né, do balanço cátion aniônico, né, da dieta no pré-parto, né, a qual você pode usar sais aniônicos para reduzir o DCAD, né, para trabalhar com DCAD negativo nas últimas 3 semanas, e isso ajuda muito na parte de metabolismo de cálcio no pós-parto, porque prepara o animal a ser mais eficiente na mobilização de cálcio, ajudando, né, a manter concentrações de cálcio mais adequadas no período pós-parto inicial, e fazendo isso, você obviamente ajuda o sistema imune, porque as células imunes dependem, né, do cálcio circulante, e melhorando o sistema imune reduz a incidência de outras doenças. Então, trabalhar com dietas aniônicas, né, ou acidogênicas, que também é outro termo usado, é algo a ser considerado, né? Então, perfeito. Você está num rebanho grande o suficiente para dividir em 2 grupos, né, o período seco, né, as vacas secas e as vacas do pré-parto, dá para utilizar esses sais no pré-parto. Mas está trabalhando em rebanhos pequenos, que não tem condições de ter vários lotes, né, para as vacas secas, também é possível usar. Aqui no Canadá é muito comum, né, trabalhar com um DCAD mais intermediário durante todo o período seco, para um grupo só, né, de vacas secas, e também parece ajudar bastante. Além da dieta aniônica, acidogênica, dá para considerar a suplementação de colina, a protegida,
microminerais orgânicos, a suplementação de gordura protegida. Todos esses são alguns suplementos que têm alguma evidência na literatura de que eles ajudam a melhorar, né, esse manejo de transição e reduzir a incidência de doença no pós-parto, né? Mas sempre lembrando daquilo, Bruno, que primeiro o básico, né, depois você vai para o extra, né? Se você quer melhorar ainda mais, né? Exatamente, né? Às vezes a gente tem a tendência, né? Isso é natural do ser humano, né? De querer começar no mais tecnológico, tudo mais legal, mas primeiro a gente tem que vir, é um processo de evolução, né professor, nessa questão da prevenção. Né? Exato. E aí nesse sentido, né? A gente falou bastante aí da prevenção, do que a gente tem que observar, igual você falou, claro que não existe receita de bolo, e é claro que isso aí só faz todo mundo entender que é sempre importante a gente contar com um profissional, né, professor, para participar desses programas aí, né? Então, é sempre muito importante, claro que a gente está discutindo os assuntos, mas sempre deixar claro aí que a presença de um profissional aí, nesse sentido, é muito importante para auxiliar em todas essas etapas, né? E aí, professor, assim, na parte de diagnóstico, o que o pessoal tem mais feito que pode auxiliar nessa questão, justamente que o melhor é prevenir o problema, com que o problema aconteça, mas a gente sabe que zerar é muito difícil, né? Então, o que a turma tem mais utilizado aí na questão do diagnóstico das principais afecções aí nesse pós-parto, professor? Certo, Bruno. Só antes de a gente ir para a parte diagnóstica, se você não se importar, só queria comentar a casa é sua. Alguns pontos que são importantes na parte de prevenção. Seria o conforto da vaca, né? Então, o espaço que ela vai estar, mas também o controle de estresse calórico, que é um problema importante no Brasil, né? Então, ter esse controle do estresse calórico, resfriar as vacas no período seco também é bem importante para o desempenho dela no pós-parto, tanto para a saúde quanto para a produção de leite. E não existe tanto dado, mas é bem provável que seja importante para a reprodução também, né? Então o conforto da vaca é importante. A outra é o manejo de maternidade, né? Quando você move os animais para a maternidade, tem um ambiente limpo, com a densidade adequada, né, de animais, água sempre disponível, comida sempre disponível, e treinamento de pessoal, né? Você mencionou de sempre trabalhar com pessoas especializadas, né? Isso é importante porque assim é complexo, né, o manejo de vacas no período de transição. Então é importante ter pessoas que entendem, né, do assunto e de confiança, não só para te passar informações, mas também para fazer o treinamento, né, do pessoal que trabalha ali no dia a dia com as vacas. E na maternidade é fundamental, né, o funcionário saber quando agir, saber quando tem que ajudar uma vaca a parir. Muitas vezes a gente, no nosso espírito humano de querer ajudar, às vezes ajuda animais que não precisariam e acaba sendo ruim, né, ao invés de ajudar o animal. Então, quando tem que ajudar, como ajudar, né? Qual que é a melhor maneira ali para agir e minimizar as infecções de útero ou as consequências de uma distocia para o animal, por exemplo. E daí manejo de coxo. Manejo de coxo é fundamental, tentar estimular ao máximo, principalmente no pós-parto, estimular o consumo de comida. Quanto antes esse animal começar a comer bem, melhor vai ser para a parte metabólica desse animal e melhor vai ser para a saúde desse animal. Então, espaço de coxo, frequência de alimentação, frequência que empurra a comida para perto do coxo, isso tudo é fundamental, né, para estimular consumo. Então, eu não queria deixar de mencionar esses fatores aí na parte de prevenção. Todos eles muito importantes também, né, professor? Todos eles muito importantes. Claro que realmente é
a gente quer que o ouvinte se sinta em casa, então a gente vai discutindo, vai conversando e vai puxando os temas que fazem a diferença aí, né, professor? Sem dúvida. E com relação a diagnóstico, Bruno, assim, é fundamental ter um sistema que a gente chama de um sistema robusto, né, que seja assim, nenhuma vaca pode ficar para trás, né? Então, aquela parte de protocolo e consistência, né, treinamento de pessoal, saber como agir. Então, as rebanhos assim, que têm um bom manejo pós-parto, normalmente que a gente observa todos os animais, né, sendo observados diariamente, um pouco mais intensiva essa observação nos primeiros 10 dias pós-parto. Então, tu vê os animais sendo, a temperatura sendo averiguada, né? Em caso de febre, faz um diagnóstico, um exame clínico mais preciso para desenvolver o que é. O uso de palpação ou do MetriCheck para avaliar a descarga vaginal e diagnóstico de metrite é bem importante. Muitos adotam uma rotina de 3 vezes na semana, outros adotam sempre que a vaca tem febre, mas é importante ter um protocolo bem estabelecido aí. Daí trabalhar com o pessoal que faz manejo de ordenha, né, para evitar infecções da glândula mamária, e treinamento pessoal para observação de outros problemas, né, como deslocamento de abomaso, manqueira e indigestão, algo do tipo que às vezes não é tão visível, né? Então tem que ter um treinamento da pessoa para estar apto a observar essas alterações muitas vezes são observadas alterações de comportamento da vaca, né? O funcionário consegue ver que a vaca está doente e poder agir da maneira mais rápida e mais efetiva possível. Às vezes a nossa mensagem, eu não quero que fique confusa, porque a gente fala que mesmo tratando ainda existem consequências, né, a curto e a longo prazo, mas não quer dizer que você não deva tratar o animal, né? Se você não tratar, as consequências são ainda piores. Então, quanto antes você conseguir recuperar esse animal clinicamente, melhor. Quanto mais extenso for o quadro clínico desse animal, no geral, maior é a consequência. Né? Então, o diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz possível é bem importante para minimizar as consequências dessa doença. Né? Então, um desafio também, Bruno, eu peço desculpa se eu estiver falando demais. Não, tá excelente. A casa é sua aqui. Fica à vontade para me interromper, mas eu falei desse treinamento de pessoal, né, que é fundamental, mas é ao mesmo tempo um desafio, né? Então, hoje tem um foco muito grande também em tecnologias, né, que podem ajudar a fazer o diagnóstico desses problemas, né? Então, tem coisas que são mais presentes já há mais tempo, né, que é o acompanhamento da produção de leite, né, diária, e se tem uma queda de leite, observar o que está acontecendo com o animal. Alguns sistemas de ordenha faz uma estimativa dos componentes, né, do leite, que também podem ser usados como um fator para ser observado também, alguma alteração mais drástica, ver o que está acontecendo. Muitas vezes esses sistemas de ordenha têm um sistema de gerar um alerta, né, para o pessoal verificar o animal, né? Mas hoje existem muitas tecnologias que estão sendo aprimoradas, já estão há algum tempo no mercado, mas estão sendo cada vez mais aprimoradas e difundidas, que são monitores, né, de atividade e ruminação. Então, perfeito. Hoje a gente também sabe, né, que as doenças levam a alterações de comportamento, né, e ruminação por causa da redução em consumo de comida. Então, essas tecnologias também hoje podem ser usadas
né, para ajudar no diagnóstico. Elas não eliminam completamente, né, a necessidade de ter um pessoal bem treinado, mas elas ajudam a diagnosticar, e para alguns tipos de doença ela até mesmo antecipa um pouco o diagnóstico, o que é bom porque você consegue tratar o animal um pouco mais cedo, e, como eu falei antes, você trata mais cedo, as consequências no geral são menores. Então... E a agilidade, né, professor? Até a gente está falando muito, batendo muito nessa tecla do treinamento e capacitação da equipe, porque realmente faz toda a diferença, né? Igual você comentou agora aí, mesmo que a gente tenha algum sistema, um tipo de monitoramento eletrônico, algum outro tipo de tecnologia que nos auxilie nisso, ou até ajude a detectar de maneira mais precoce, né, esse problema, a capacitação da equipe é sempre fundamental. E aí eu peço licença, eu vou fazer um momento video show aqui da Ouro Fino, falando da Ouro Fino no Ouro Fino Incast, que é a gente ter o nosso CTC, né, que é o Centro Técnico de Capacitação, que a gente promove diversos cursos de capacitação de equipe. Então você que está aí nos ouvindo, se quiser saber mais um pouquinho sobre o CTC da Ouro Fino, converse com o representante da Ouro Fino da sua região, ou procure o nosso SAC, nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, que com certeza você vai ter essa resposta, tá? Professor, acho que a gente amarrou bastante, acho que assim, dá vontade de ficar conversando aqui o dia inteiro sobre esse assunto, porque vamos repetir, né? Não custa repetir. Ele é muito importante, a gente tem que ficar de olho, né? Então, mas assim, professor, se você pudesse amarrar aí esses dois episódios no que você considera, ou nas ações, ou enfim, nos termos, ou no que a pessoa precisa ter atenção de maior importância, e se você conseguir fazer esse apanhado aí pra gente já se encaminhar pro final do episódio, acho que seria muito bacana. Não, sem dúvida, Bruno. Acho que fica aí a mensagem, né, da importância, né, desse manejo de transição. Para quem quer realmente produzir leite, né, com sucesso, eu acho que não tem como fugir, né, desse assunto e sempre desse desejo, né, de melhorar o manejo das vacas de transição. Eu vejo ali a vaca do pós-parto como sendo até mesmo como se fosse assim, o período que você faz como se fosse uma criança, né, que você quer nutrir ela para ela desenvolver todo o potencial dela quando ela ficar adulta, né. A vaca, além da bezerrinha lá, que a gente tem a mesma ideia, a vaca no pós-parto, você quer fazer o melhor para ela, para que ela possa desenvolver mostrar todo o potencial que ela tem durante toda a lactação, não só ali na lactação inicial, mas durante toda a lactação. Então, trabalhar principalmente com métodos de prevenção, né, são fundamentais. Ter um sistema de monitoramento, né, para você saber como que você está desempenhando no teu rebanho, né, se as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, se você está evoluindo ou não está evoluindo, né. O treinamento de pessoal é fundamental para que você tenha esse sucesso. E eu acho que é isso, Bruno, dando aí uma última agrupada nos conceitos que a gente discutiu, né? Perfeito. E olha só, falou e disse aí professor Eduardo de Souza Ribeiro, um médico veterinário que é formado na UDESC, aí, que hoje dá aula na Universidade de Guelph, no Canadá. Professor, infelizmente a gente já tem que ir encerrando por conta da duração dos episódios, né? Mas assim, queria agradecer imensamente por todo esse conhecimento que você trouxe para os ouvintes aí do Ouro Fino Incast. Eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu aí, que ouviu você aí nesses episódios, com certeza tá saindo com a cabeça fervilhando de ideias e vai entender muito melhor essa questão do periparto aí, né, desse período de transição. Professor, muito obrigado mesmo pela sua presença e por todo esse conhecimento que você transmitiu pra gente.
Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez a oportunidade, né? Foi um prazer interagir aí contigo e espero que tenha contribuído aí um pouco com conhecimento, não é? Ou pelo menos com a curiosidade, né? Dos ouvintes aí, tá certo? Isso aí, brigadão, viu, professor? Obrigado a você, Bruno, um grande abraço. Grande abraço. E olha só, hein, pessoal, não acabou não, viu? A gente ainda vai continuar essa série de principais enfermidades aí nas fêmeas de leite, tá? Até o professor Eduardo Ribeiro citou que as doenças podais aí são realmente um desafio e é sobre isso que a gente vai falar nos próximos episódios, hein, pessoal? Então fique atento, já segue aí o nosso canal do Ouro Fino Cast para realmente não perder nenhum dos novos episódios, tudo bem? E falando em não perder, né, você também não pode perder o Ouro Fino em Campo, tá, pessoal? Que a gente tá aí no Terra Viva à 12h30 e às 8h20 da noite, horário de Brasília, de segunda a sexta, e 9h30 da manhã aos sábados, horário de Brasília também. O programa, você já sabe, apresentado pela Juliana Matos, traz muita novidade aí, não pode perder também não, viu? Acompanha aqui no Ouro Fino Cast e acompanha na televisão no Ouro Fino em Campo. Olha só, dica importante para vocês, tudo bem? Então, com isso eu me despeço aí desse episódio, agradeço a atenção, a audiência de vocês. Conhecimento não ocupa espaço, então continue seguindo o Ouro Fino em Campo, tudo bem? Grande abraço, até a próxima, tchau!